E para continuar e última parte, nós vamos ver sobre a palavra, então, edificar. Para ser mais simples, vamos ver no português mesmo. Então, abra sua Bíblia. Então, abra no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 4. Muitos dizem que é aquele verbo edificarei, quer dizer que ele está construindo algo novo, o que não é verdade. Olha o verbo edificarei, nós estamos vendo por cima ainda, você pode ver mais profundo através do hebraico. Mas vamos ver em português mesmo, Jeremias, capítulo 31, verso 4. Deus dizendo, eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Veja que Deus está falando aqui que o verbo edificar é uma coisa que ele está construindo. Perceba que mesmo que Israel várias vezes foi levada, exilada pelos 4 cantos da terra, Deus está falando, eu edificarei novamente a Israel. Nós vemos isso até hoje, né? E desde 1948, Deus, em apenas um dia, fez com que o povo de Israel voltasse e novamente no país deles, Israel. Você será reconstruída, diz lá em Jeremias. Mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando, com os que se alegram. De novo você plantará videiras. A videira, nós sabemos que fala da vide. Nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores que as tinham plantado antes profanaram. Porém, você vê que ele está dando um renovo. Vai continuar edificando Israel. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos. E assim você pode ler o restante. Veja, Deus edificando Israel, desde tempos remotos e antigos. Em Isaías, capítulo 54, verso 11, veja que Jeremias e Isaías são profetas. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. O profeta está profetizando sobre Israel sendo edificada novamente por Deus. Jeremias ainda, capítulo 42, verso 10 diz, se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Veja que muitas vezes Deus se irou contra Israel, é verdade. Muitas vezes Israel, assim como nós, pecamos contra Deus, mas perceba que Deus sempre dá chance de arrependimento genuíno. E quando há arrependimento genuíno de Israel, Deus continua edificando Israel. Assim como nós também temos o perdão de Deus, Israel, a noiva de Deus, esposa de Deus, é claro que também sempre terá o perdão de Deus. Como fala lá no profeta Oséias, lê o livro de Oséias, você vai entender melhor. Também, continuando, né? Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Quem é a tenda caída de Davi? Israel, né? O rei Davi, judeu. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Veja que o verbo aqui, edificarei, é algo que está sendo reedificado, restaurado, sempre Deus deixando, né, a existência de Israel. Que às vezes, muitas vezes, o país Israel foi transformado em ruínas, mas Deus sempre reconstruiu Israel. Sempre está edificando, reconstruindo, restaurando Israel, para que o restante dos homens, verso 17, busque o Senhor e todos os gentios,
sobre os quais tem sido invocado, invocar o meu nome. Então, quando invoca o nome de Deus, invoca o nome de Yeshua, não quer dizer que está chamando pelo nome. Invocar quer dizer que está obedecendo. Quando você obedece a Deus, você está invocando, como Sete começou a obedecer a Deus. Quando você está obedecendo as leis de Deus, aquelas que você está aprendendo, e conforme aprendendo vai obedecendo, você está invocando o nome de Deus. Diz o Senhor que faz essas coisas. E isso que eu li agora, do verso 15 até o 17, está em Atos 15. Atos 15. Você pode ler lá até do 14, né? Até verso 17, até mais, para entender melhor. Então, veja que o verbo edificar, lá de Mateus 16, né? Que Jesus fala, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra ou essa rocha, que é o próprio Yeshua Jesus, edificarei a minha igreja. Que igreja? Que carral? Edificarei Israel. Israel, a base de Israel está em Yeshua Jesus, nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então perceba que Deus está edificando essa congregação, esse povo dele, essa família dele, de judeus e também não judeus, discípulos de Yeshua, desde Abraão, que também é desde Adão, porque a linhagem, né, de Abraão ali mostra, desde Adão, os justos de Deus. Então, não pense que Yeshua Jesus veio fundar alguma carral, igreja, eclésia nova, não. É Israel, gente, a igreja de Deus, a noiva, a esposa. Não quer dizer que só judeus vai ser salvo, mas todos aqueles que também não são judeus e foram enxertados em Israel através do pai da fé, Abraão, que era um gentil, incircunciso. E quando ele foi chamado, através dele vem o povo judeu circunciso. Então, Abraão é pai de tantos incircuncisos como circuncisos. Você pode ler isso nos evangelhos, principalmente com o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, que também era contra Yeshua Jesus e seus discípulos, perseguia, até mesmo colocava em cárcere, prisão. E você vê depois caindo as escamas desse judeu, apóstolo Paulo Shaul, e ele não perseguindo mais Yeshua Jesus, mas se tornando ele mesmo apóstolo e discípulo de Yeshua Jesus, que ensina a nós essas palavras, essas boas novas, que vai voltar o Mashiach, o Messias, para onde? Para Israel, que é sempre edificado por Deus, é a noiva, é a igreja, é a carral. Ele virá lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, Israel, para os seus judeus e não judeus, desde que sejam obedientes, discípulos de Yeshua Jesus. Então, perceba que não é nada novo, é o que Deus sempre vem prometendo, desde lá de Bereshit e Gênesis, até Apocalipse. Você vai ver em Apocalipse, de cada tribo, milhares sendo salvos também da tribo de Israel. Então, se alguém te perguntar se você é de alguma tribo e você é obediente a Deus, sim, você pertence à tribo de Israel. As 12 tribos de Israel. Você não se torna um judeu. Você é o que você é no seu DNA. Você pode ser tanto um judeu no DNA ou um não judeu, discípulo de Yeshua Jesus. E se é obediente, pertence sim à igreja, carral, à eclésia de Deus, Israel. Espero que vocês tenham gostado desses e dos outros vídeos. Qualquer dúvida, podem mandar em mensagens e qualquer pergunta também. Nós estamos aqui para ajudá-los. Shalom, shalom e uma ótima preparação para o Shabat, porque hoje, sexta-feira, nós estamos nos preparando para o Shabat.